Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o Daniel Cordeiro, fisioterapeuta da equipe Fisio Brasil. E hoje eu estou aqui em São Paulo e tendo a oportunidade de conhecer o professor Arthur Monteiro. E hoje nós vamos escolher um pouco da história dele. Muito bom dia, professor. É um prazer aqui falar contigo, cara. Muito obrigado. E, professor, o motivo da minha presença aqui, e agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor, é que o senhor pudesse compartilhar um pouco com a gente, da equipe Fisio Brasil, falar um pouco da sua história, desde a história universitária e hoje o que você vem fazendo no mundo acadêmico, no mundo profissional, o que você vem contribuindo hoje para os profissionais, tanto da parte da educação física, como da fisioterapia. Legal. Daniel, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de falar e mostrar um pouco, falar um pouco para quem está nos assistindo dessa experiência. Eu entrei na Faculdade de Educação Física com um sonho, né, de ser preparador físico e num primeiro momento eu não consegui, né? O mundo não me direcionou para esse caminho. Mas eu não abandonei esse sonho, então eu comecei a estudar, correr atrás. E depois de 10 anos de formado, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com preparação física, não no alto rendimento, ainda mais com esporte amador. Mas, e continuei estudando. E nesse caminho, né, que eu não conseguia entrar no ambiente competitivo de esporte de alto rendimento, eu vi que eu tinha uma outra habilidade que era dar aula, né, que era falar em público. E aí eu tive a oportunidade inicialmente de trabalhar na área acadêmica. Então eu fui contratado em 1995 para trabalhar na Faculdade de Educação Física na graduação, né? E aí eu comecei a trabalhar com algumas disciplinas que eu tinha habilidade, que era atividade de academia, né? Que eu trabalhei muito tempo com academia e com treinamento esportivo que eu estudava e já tinha alguns atletas amadores. E aí chegou em 1999, eu fui convidado para trabalhar a primeira vez com alto rendimento na equipe de São Caetano, no voleibol feminino. Bacana. Né? Foi meu primeiro contato. Aí eu fiquei lá em 99, 2000. Aí em 2003 eu fui para o futsal. Trabalhei na equipe do Corinthians, futsal profissional. Aí fiquei lá 2003, 2004, 2005. E nessa mesma época eu comecei a trabalhar com tênis. Né? Sim. Comecei a treinar uma equipe aqui em São Paulo, que eram os principais atletas de tênis no Brasil. E o técnico dessa equipe foi convocado para a seleção brasileira e me levou também. Então eu fui para uma Copa deles em 2004 como preparador físico da seleção. Aí eu trabalhei em 2004, 2005, aí me afastei do esporte de novo e trabalhei em paralelo com a área acadêmica, tá? Sim. Não larguei a área acadêmica. E aí em 2011 eu retornei para o esporte, né? Fui procurado por um atleta de esgrima, que ele precisava de alguém que fizesse a preparação para seletiva da Olimpíada de Londres. Seria a última Olimpíada dele, já era a terceira participação. E aí eu fiz a preparação dele em 2011 e em 2012 ele entrou entre os 50 do mundo, que é a classificação para a Olimpíada. Então dentro do esporte foi essa experiência que eu tive. Na acadêmica, eu fiz meu mestrado em Educação Física na Unicamp, e trabalhei só 25 anos dando aula, graduação e pós-graduação. Resumidamente, essa é a minha vida. Eu acho super interessante, né, contando esse seu histórico desde 95, correto? Sim. E eu percebo que houve um up na sua formação, na sua profissão, né, desde o mundo universitário para o mundo competitivo. E eu te acompanho, né? Acompanho seu trabalho já tem uns 2 anos no meio virtual, nas mídias sociais, e hoje estou tendo a oportunidade de presencialmente ver o seu trabalho, ver você compartilhando todo o seu conhecimento, né? Toda a sua expertise, né? Que eu vejo que é uma oportunidade ímpar. Eu esperei bastante para estar aqui com você, e eu quero saber também um pouco o que mudou desse mundo universitário, desse mundo competitivo, para o que você vem fazendo atualmente. O que você vem fazendo atualmente? Se permite eu falar um pouquinho dessa mudança de comportamento? Pode falar, professor. Na verdade, cara, eu sou apaixonado por dar aula, né? E a gente está num evento aqui e acho que as pessoas perceberam, né? Eu tenho amor por isso, né? Eu não consigo largar, seja presencial, seja online. A minha missão é passar para frente aquilo que eu aprendi.
e ajudar as pessoas a crescerem, evoluírem, dar uma maior estabilidade financeira e consequentemente para a família, bom, e assim vai. Eu percebi assim, a gente está num país que a educação não é levada a sério, né? Então mesmo a graduação quanto a pós-graduação, ela veio mudando da época que eu entrei, né? Então estou falando, eu entrei na graduação em 95, mas na pós-graduação comecei antes, eu comecei em 1990, né? Eu comecei a dar aula na pós-graduação, porque nessa época não tinham muitos professores que estavam relacionados à academia, que era o boom da academia no Brasil. Verdade. E como eu já migrava nesses dois segmentos, eu era muito convidado para ir para congresso e aula de pós-graduação nesse segmento da ginástica e de musculação. E aí eu vim acompanhando a evolução desse processo acadêmico e eu vi que se eu continuasse nesse processo, eu ia ter que estar trabalhando 14 horas por dia, 12 horas por dia. Eu falei, cara, isso para mim não vai ser vida, eu preciso procurar alguma coisa que aumente o meu ganho, né? E que eu tenha mais tempo para a família, mais tempo para lazer. Todo final de semestre eu ficava doente. Sim. Todo final de semestre eu caía doente. Chegava mês de julho, começava as férias, amidalite, febre, uma semana de cama. E a mesma coisa em dezembro. Eu falei, não, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a procurar outras alternativas. E eu confesso que foi um momento muito difícil para mim. Porque a única coisa que eu sabia fazer era dar aula. Era a única coisa que eu sabia fazer. E eu não encontrava uma outra forma de continuar fazendo aquilo que eu gostava. De ser compensado, claro. E ser compensado, né? E ser até mais reconhecido, porque você fica só dentro de sala de aula, é um mundinho, né? Você fica naquele mundo. E aí eu conheci a internet, cara, através de um amigo meu, né? Que você conhece, o Gilberto Chaves, que me apresentou esse formato. Era muito novo ainda aqui no Brasil, né? Até o Gilberto estava, nessa época, ele estava numa tentativa e erro, e ele é muito bem sucedido, mas ele mesmo fala que deu sorte, porque ele foi por um caminho que as coisas acabaram acontecendo, mas ele fazia ainda muito erro, muita bobagem, né? Comparado ao que a gente sabe hoje do que é internet marketing. E aí o Gilberto também, nesse caminho, ele me deu uma luz, que foi conhecer o Érico Rocha, que na minha opinião é um dos, entre outros, né? Você tem o Conrado também, mas ele, o Eric, mais alguns são vamos pensar assim, os caras de maior referência hoje no marketing digital. Bacana, é verdade. E aí, cara, a coisa começou a deslanchar, eu entendi como é que funcionava a regra do jogo. E quando você entende como é que funciona a regra do jogo, as coisas começaram a se encaixar. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, qual que era a maior dificuldade? Eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia empacotar esse conhecimento, transformar esse em produto e comercializar ou vender esse produto. Que eu acho que não só o profissional de educação física tem essa dificuldade, mas eu acredito que o fisioterapeuta também tem essa dificuldade. Verdade. E uma coisa que me chamou muita atenção, primeiramente eu agradeço, né, ao senhor, porque eu vejo que essa questão, até que foi mencionado pelo professor e o empresário Gilberto Chaves, quando ele diz que ele deu sorte, e eu vejo que sorte é uma oportunidade muito bem aproveitada. Sim. O senhor soube aproveitar a sua oportunidade, desde esse mundo universitário, mundo competitivo. E o que me chamou bastante atenção nessa transição foi quando você mencionou a palavra comportamento. Eu gostaria de saber um pouco mais no que diz respeito a esse termo. Qual é o significado que você entende como comportamento? O que você entende como comportamento? Porque hoje no seu treinamento, aqui no treinamento Master Coach, e eu achava que esse treinamento fosse apenas para educadores físicos, e não é apenas para educadores físicos. Né? Eu vejo que essa formação que você vem passando, vem transmitindo, apesar de ser um nicho voltado para a educação física, eu percebo que ele pode ser muito bem aproveitado para os fisioterapeutas. E eu percebo aqui que eu sou o único fisioterapeuta, né? E isso para mim tem sido uma coisa maravilhosa. E uma coisa que você fala bastante, professor, diz respeito ao comportamento. A mudança do mindset, como a gente fala bastante, né? Que é essa mudança de mentalidade. Sim. E essa mentalidade eu também percebo no mundo acadêmico, lá no estado do Rio de Janeiro, e a nível de Brasil também,
quando eu estou ministrando alguns cursos, participando de alguns congressos e palestras, que esse termo comportamento, ele ainda está embutido em determinados profissionais, e o que me chamou bastante atenção no seu curso, na sua formação, né, nessa imersão aqui, é uma coisa que você bate bastante, né, que é no que diz respeito à mudança de comportamento. Né? O que você entende, qual é o significado que você entende na questão mudança de comportamento? Né? Porque eu vejo que essa mudança de comportamento tem chamado muita atenção, porque, nossa, uma pessoa que sai do mundo universitário, sai do mundo competitivo e faz um up na sua carreira, né, uma transição absurda e muito bem reconhecido, né, muito bem posicionado, com uma excelente autoridade, alguma coisa você tem para trazer para a gente. Não apenas esses profissionais que você acabou de citar como pessoas referências aqui no Brasil atualmente, mas alguma coisa mudou na sua cabeça. Sim. A sua mentalidade deve ter mudado. O que você pode trazer para a gente no que diz respeito ao comportamento? Cara, eu já refleti muito sobre isso. Né? Eu já refleti muito. Então eu vejo assim, primeiro, eu vivi num ambiente competitivo que você tem um comportamento muito semelhante ao de um empreendedor. Sim. Ou seja, você tem que resolver problema todo dia. Então quando você está, por exemplo, você vai para uma competição, para um jogo, vamos pegar no futsal, né? A gente ganhou uma partida hoje, a gente comemora até o momento que terminou o jogo, uma hora depois, acabou. Exatamente. Eu já estou pensando no outro jogo. Então eu tenho que estabelecer uma outra estratégia, né? Não só na parte física, não, porque na parte física a gente faz um planejamento para o atleta chegar no ápice da forma desportiva dele lá nas finais, né? Mas a gente não separa hoje a parte física da parte técnica. Então eu estou lá na quadra ajudando o técnico, né? E quando você está ajudando o técnico, eu já estou pensando na próxima partida. Então eu tenho que ensaiar jogadas. Eu tenho que criar novas estratégias para poder vencer aquele jogo, não só no aspecto ofensivo, mas no defensivo, pensando no futsal. E a mesma coisa acontece no voleibol, por exemplo, ou no tênis, que você cria as estratégias. Então, quando você traz isso para a vida real, não tem muita diferença do empreendedorismo. Sim. Porque você tem que criar metas, né? E podem ser metas profissionais, ou metas financeiras, ou metas... metas de vida pessoal, né? Então, eu consegui transferir um pouco dessa experiência, desse know-how para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, tá? Então, essa é a primeira situação. Mas eu não conseguia enxergar isso, né? Embora eu vivia isso todo dia, eu não conseguia fazer essa transferência. Porque eu não entendia como funcionava a regra do jogo. Então, essa foi a grande dificuldade da minha mudança de comportamento. Eu sabia, eu tinha um conhecimento, pelo que eu vivi no esporte, mas eu não conseguia fazer aplicabilidade nisso na prática do meu dia a dia. Né? Eu sentia muita dificuldade. Então, porque quando você entra no mundo acadêmico, e aí desculpa os acadêmicos, desculpa os acadêmicos, cara, você só consegue enxergar um palmo à frente do teu umbigo. Exato. Porque o teu ambiente é esse aqui, ó, você entra em sala de aula, você sai da sala de aula, vai para a sala dos professores, sai da sala dos professores, vai para a tua casa, você prepara a aula, volta para a universidade. Então, você não conhece outras coisas. Sim. Né? Então você fica muito fechado. E se trabalhar com pesquisa, então, pior ainda. Porque o cara só vê artigo, o cara só vê publicação e o cara não tem nem relacionamento com pessoas. Né? Então, eu vi que eu estava num mundo fechado e eu queria sair desse mundo. Eu falei, cara, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha cabeça. Se eu não mudar a minha cabeça, eu não vou conseguir entrar aonde eu quero. E me tornar empreendedor. O meu sonho, a partir daí, começou a se tornar a ser empreendedor. Exatamente. E aí são hábitos, né? Sim. E você, para que isso aconteça, você precisa criar novos hábitos. Claro. E que contribua para novos comportamentos. E hoje, dentro do mundo do empreendedor, né, do mundo do empreendedorismo, onde você aborda bastante essa mudança do comportamento, sim, você sair da segunda divisão, passar para a primeira divisão e não apenas se conformar com a primeira divisão, você vem transmitindo isso para os seus alunos, sim, você vem transmitindo isso para as pessoas que fazem parte da sua formação. Né? Eu, particularmente, estou aqui na formação e estou adorando
e eu pergunto bastante, participo bastante, porque eu vejo que é um treinamento que hoje vem diferenciando no mercado, e hoje eu entendo, né, desde o virtual e agora no presencial, eu entendo o quanto que isso faz a diferença, o quanto que você tem esse posicionamento, essa autoridade a acrescentar, né? E esse comportamento me chamou muita atenção desde o primeiro dia de aula, né? Porque eu percebo também, até mesmo no meio universitário da fisioterapia, no meio a nível de atendimento, de consultório, né? É que às vezes essa mentalidade, né, ela é uma mentalidade que ela é atingida em massa, sim, né? E as pessoas às vezes têm uma grande dificuldade de aceitar o novo, sim, adquirem novos hábitos, né? E hábitos velhos, né? Ou seja, fazem coisas erradas aqui, amanhã estão fazendo outras coisas erradas, não é fácil, e é um ciclo de coisas erradas. Mas quando você não é fácil, analisa, você vê que é o mesmo comportamento, é um comportamento do não crescimento. Sim, sim. Né? E hoje eu percebo que, até mesmo no trabalho que a gente vem fazendo hoje na Fisio Brasil, né? E explorando a fisioterapia de um modo geral, a nível de Brasil, a gente vem explorando um trabalho no mundo digital, no mundo online, procurando democratizar o conhecimento através do mundo virtual. E hoje, eu percebo que é o que você realmente passa, não apenas no presencial, né, que é esse treinamento de imersão aqui que nós estamos, mas eu percebo também que você tem alguns trabalhos no mundo virtual, sim, você tem alguns produtos, né, como a gente vem falando, alguns produtos aqui no mercado, né, e você procura democratizar toda a sua expertise, né, todo o seu conhecimento, e trazer um up, né, para esses profissionais liberais, porque eu vejo que não é um produto que deve ser explorado apenas para o educador físico, mas eu vejo que o quanto eu estou aproveitando com essa formação, com essa expertise, né, que você vem passando. Fala um pouco, dentro dessa mudança de comportamento, né, do quanto que você hoje é compensado, retribuído, não apenas financeiramente, né, mas dentro dessa exploração do mundo virtual, porque foi uma conversa que você trouxe para mim desde o início, né? Daniel, eu saí do mundo universitário, eu saí do mundo competitivo, hoje eu venho fazendo um trabalho novo, que é o mundo virtual. O que você pode falar para mim hoje de um professor que tinha uma determinada mentalidade, um determinado comportamento, né? Que eu vejo que é um comportamento bem generalizado, e sai da caixa e procura pensar diferente hoje, fazendo um trabalho novo, e que você hoje, eu percebo que você não precisa nem sair da sua casa, né? E é conhecido, né, nacionalmente, e seu trabalho hoje é dentro da sua casa. Você não mudou a sua formação acadêmica, você não mudou a sua formação profissional, e hoje você tem um novo setor de trabalho no mundo do empreendedorismo, explorando a sua formação universitária, acadêmica, né? O que você vem fazendo hoje no mundo virtual? Como é que você hoje vem sendo retribuído, compensado, até mesmo financeiramente, né? Porque a gente não pode viver apenas de sonho, né? E esse sonho ele precisa ser recompensado, né? O que você pode falar hoje, ou nessa oportunidade aqui, do que você vem compartilhando com o mundo virtual? Eu vou só retomar um pouquinho, que eu acho que só ficou pendente uma coisa, e eu entro na situação do virtual. Há uns anos atrás, eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu vou te recomendar 2 livros para você ler, né? E ela recomendou Pai Rico, Pai Pobre, sim, e recomendou Segredos da Mente Milionária. Excelente livro. A primeira coisa que você faz quando você é acadêmico, putz, deu um passo para trás, falei, não vou ler esse negócio não. Bota aí na prateleira ali, sabe quando é que vai pegar? Não vou nem comprar. E aí ela pegou, comprou e me deu, cara. Ela comprou e me deu. E eu comecei a ler. E eu tinha uma amiga que era psicóloga, eu falei, dá uma olhada nesse livro, o que você acha? Eu comecei a gostar do livro. Ela falou, isso aqui é psicanálise pura. Né? É psicanálise pura. Então, esse livro, Segredos da Mente Milionária, ele começou a abrir minha cabeça assim. As pessoas bem-sucedidas, ele usa o termo milionário porque é um termo mais forte. Mas se você pegar o Napoleão Hill e outras pessoas, se você pegar pessoas bem-sucedidas, tem o mesmo comportamento que ele colocava ali no livro.
As pessoas de sucesso, elas apresentam o mesmo comportamento. Né? Então, bem-sucedido, de sucesso, as pessoas felizes, né? Quando a gente fala bem-sucedido, não é só financeiro, não. Bem-sucedido no casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E eles têm o mesmo comportamento. Eu comecei a estudar e tentar mudar essa minha forma de pensar, né? E eu comecei a conviver com pessoas bem-sucedidas na questão familiar, na questão financeira, também pessoas milionárias, né? E eles tinham esse comportamento. Eu vejo então que você fez uma modelagem, né? Você Total. pegou uma pessoa muito bem-sucedida, de uma pessoa feliz, de uma pessoa amorosa, né? De uma pessoa muito bem financeiramente, né? E você foi colhendo algumas informações, teve essa experiência de colher, né? E aplicar no seu meio profissional. Então essa foi a primeira questão. Eu fui aprendendo com essas pessoas, eu vim estudando e aí eu vim mudando o meu comportamento, a minha forma de pensar. Aí eu saí da caixa. Essa foi a primeira etapa. E aí na segunda etapa eu acho que isso me fez entender que eu poderia estar fazendo uma outra coisa e não só dar aula, né? E aí eu fui para o mundo digital. E no mundo digital eu confesso que eu apanhei um pouco porque estava muito no começo isso no Brasil. Verdade. Né? A gente não tinha muita informação, então a primeira etapa ela foi uma etapa muito difícil. Difícil porque a gente não tinha as ferramentas, então ninguém construía uma ferramenta, você tinha que saber fazer sozinho. Eu comecei a trabalhar sozinho, porque eu trabalho em casa, né? Eu fazia isso sozinho, não tinha quem me ajudasse, então foi uma transição muito difícil. Bom, passando essa parte difícil, e que depois que eu fiz o curso do Forma de Lançamento, aí eu conheci o Conrado também, comecei a adquirir mais conhecimento nesse meio e as ferramentas começaram a ficar prontas, porque eu não sou desenvolvedor, né, não sou TI, então eu não sei montar um programa, um software. E quando essas ferramentas começaram a ficar prontas, aí eu comecei a produzir, que é a minha expertise. Ótimo. Né? Então hoje a gente tem aí parceria com até outros professores, outros colegas. Parabéns. Então hoje a gente tem aí 8 produtos. Excelente. Né? Então 8 produtos. Para profissionais a gente tem 4 produtos que estão saindo aí para a população, que eu acho que vai ser o grande filão. Né? Então hoje eu trabalho em casa, mas eu já estou saindo de casa para ir para o escritório, porque aí entra um outro problema que eu aprendi, cara. Quando você trabalha em casa, você não tem hora para iniciar, não tem hora para acabar. Exatamente. Então você acaba entrando também num ciclo que você trabalha e não é esse o objetivo. A gente vai trabalhar em um determinado momento, depois as coisas elas têm que andar sozinhas. Né? Eu acho que é essa a grande sacada de uma empresa de sucesso, ela não pode depender de você. Então eu já estou indo para o escritório agora, que aí eu vou fechar um período, ó, vou chegar lá às 9 da manhã, 10 horas da manhã, por exemplo, e vou ficar até 3, 4 horas da tarde. Então esse é o meu horário de trabalho. Depois eu vou fazer minhas outras coisas, família, lazer, né? Eu treino todos os dias, então vou separar meu horário para treino. Eu já tenho meu horário para treino, mas eu quero aumentar, treinar 2 períodos. Então é mais ou menos isso que eu venho fazendo. Bacana. E existe alguma diferença então para a educação física e a fisioterapia em relação ao que você vem fazendo hoje? Cara, eu não vejo diferença, porque se você pensar na educação física ou na fisioterapia no meio acadêmico, o processo é o mesmo. Sim. Né? A única coisa que muda são as áreas, né, e o nicho. Se você pensar no personal, que é o evento que a gente está fazendo hoje, que é prescrição de exercício, o fisioterapeuta ele também ajuda na reabilitação através do exercício. Sim, né? Então eu não consigo ver diferença. É que são 2 áreas assim. O fisioterapeuta ele tem uma função que se eu pensar na fisioterapia esportiva, tudo bem? Sim, que é mais claro, tem fique à vontade, experiência. professor. Então você pega uma pessoa que está machucada, por exemplo, na experiência lá que eu tive no esporte, você trata dessa pessoa, reabilita essa pessoa e depois entra o profissional de educação física a partir daí melhorar o condicionamento, melhorar a performance dele lá para a competição. Então eu só vejo que são estágios diferentes, mas não tem muita diferença na atuação. Então para o profissional da fisioterapia, eu vejo que se encaixa bem nisso que eu venho fazendo. Esse modelo de trabalho que você vem fazendo hoje. E uma sacada aí, Sim. não tem ninguém fazendo. Legal. Não tem ninguém fazendo. Né?
Você já iniciou esse processo e tal, mas se você for pensar dentro da fisioterapia ou dentro da educação física, são pouquíssimas pessoas fazendo e tem um mundo aberto. Verdade. Né? Tem um mundo aí pela frente, mas ninguém tá vendo isso. Eu percebo até em treinamentos que eu participo, em cursos que eu participo, que nós temos vários nichos, né, várias oportunidades hoje no mercado e várias oportunidades que ainda não foram trabalhadas, por isso mesmo é oportunidade, né, são oportunidades, perdão, e essa relação de fisioterapia, educação física, o trabalho virtual, né, o que você pode falar sobre esse trabalho, né? Porque é uma coisa que a gente vem fazendo hoje lá na empresa, lá no Rio de Janeiro, que é a nossa sede, na Fisio Brasil, né? E é um grande interesse da gente, é uma coisa que a gente já vem fazendo, já com alguns profissionais específicos, né? E a gente vem fazendo isso também, montando o nosso produto, né? Empacotando o nosso produto para que isso também seja democratizado, dentro da necessidade, dentro da carência do público. E eu vejo que é o que você vem explorando hoje na educação física. Hoje eu percebo que dentro do seu treinamento, no Master Coach, né, no Master Coach Training, que é uma coisa que você procura passar algo a mais, né, do seu produto, né, e colher várias e várias informações, como você chama de hot seat, né, onde você escuta aqui todas as dificuldades, todos os ganhos, né, e você dá várias sacadas nessa oportunidade aqui ao vivo, aqui no palco, onde alguns, assim como eu também, acabo ficando nervoso, falar sobre mim, falar sobre os meus projetos e trabalho, né, e você, com toda humildade, você vem passando, puxa, eu acho que você deveria fazer dessa forma, e os colegas participam bastante também, contribuindo com a opinião, com as opiniões, né? E eu fiquei muito à vontade, mas muito à vontade mesmo, de estar participando desse treinamento, né? E eu percebo que na fisioterapia a gente também precisa disso, né? Eu vejo que é uma sacada, nossa, muito inteligente, muito fera mesmo, que a gente pode aplicar hoje na fisioterapia, democratizando esse conhecimento também através do mundo virtual, né? Isso é uma coisa que a gente vai até explorar esse ano, já estamos desenvolvendo esse ano. Eu não sei se o senhor já sabe, se eu pude compartilhar com o senhor esse ano. Nós vamos ter um congresso online de fisioterapia, legal, que provavelmente vai acontecer no período de agosto a setembro desse ano de 2015. Né? E o objetivo é exatamente esse: trazer profissionais com diferentes expertises, né? Para que essas expertises ela seja transmitida para o mundo online. Não apenas ser transmitida de forma do empacotamento, né, da preparação do produto e ele ser lançado a nível de Brasil, mas sim colher cada profissional de cada estado e pedir para que esse profissional, né, para que esse terapeuta passe um pouco da sua expertise no mundo online, no mundo virtual. É algo muito novo, que a gente vem percebendo hoje no mundo do empreendedorismo, no mundo do marketing digital, onde nós dois fazemos parte desse meio, né, desse mercado hoje, e é o que de fato você vem fazendo hoje, é uma coisa que você vem sendo retribuída, compensada, né, recompensado, e de fato eu tenho que concordar com o senhor, né, que não existe essa diferença do mundo da educação física para a fisioterapia. Ou melhor, como a gente fala, né, não existe essa diferença do mundo offline e para o mundo online, né, onde nós temos a capacidade de transmitir o que nós temos de melhor e compartilhar para o público da fisioterapia. E eu vejo também que não apenas para o mundo da fisioterapia, mas para outras áreas ligadas à área de saúde. Porque hoje eu percebo que dentro do seu curso, do seu treinamento, eu percebo que esse treinamento não é apenas para educador físico, não é apenas para o personal training, né? E hoje eu não achei nenhuma diferença, eu não achei uma exclusividade da educação física, né? Eu achei
excelente oportunidade, professor. O senhor não sabe o quanto que eu estou aprendendo com o senhor hoje, nesse último dia, que é domingo, e eu percebo que na fisioterapia é o que nós estamos precisando também, de pessoas como o senhor, que possa compartilhar no meio nacional, a nível de Brasil, e até mesmo, se possível, no meio internacional, que é o que vem acontecendo hoje no marketing digital. Precisamos de profissionais como o senhor, que façam parte, se possível, da nossa equipe, do nosso grupo, da equipe Fisio Brasil, ou até de futuras parcerias. Eu espero contar com a sua presença, outras oportunidades. Para mim foi um enorme prazer estar aqui com o senhor, acolher um pouco da sua expertise, das suas habilidades, desse conhecimento, e me sentir em casa também, porque eu falo bastante, pergunto bastante, eu me sinto bem à vontade, você de fato me deixa super à vontade, e eu percebi que aquele Arthur Monteiro do mundo virtual não é apenas um personagem, e de fato é aquela pessoa que se comporta também presencialmente. E hoje eu venho agradecer essa oportunidade do senhor, venho agradecer também a sua turma de receber todo esse conhecimento, ter a oportunidade também de participar de outros treinamentos. Para mim foi um enorme prazer. A equipe Fisio Brasil também agradece o senhor, nós somos duas pessoas que gerenciamos a equipe, que é o professor Henrique Alves e eu, fisioterapeuta Daniel Cordeiro. Estamos aqui para agradecer o senhor pela oportunidade, e agradecer a sua turma, agradecer a sua equipe. Para mim foi um excelente prazer, professor. Muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço o convite. Valeu. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Muito agradecido. Espero ter contribuído quem assistiu a entrevista e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.